Olá, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. É a minha saudação para todos os amados irmãos que me assistem e meus cumprimentos a todos que estão sendo alcançados através de poderem visualizar esta publicação deste vídeo no meu canal. Quero dar boas-vindas aí a todos que estão podendo assistir a mais uma postagem, a mais uma publicação desses vídeos que tem o objetivo de levar instrução, esclarecimento, ensinamento e através da ministração da palavra de Deus. Louvado, exaltado seja para sempre o nome poderoso, maravilhoso, soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração para todos sempre. Amém. É com esse lema que eu tenho falado na igreja, que se deve louvar, glorificar e bendizer o nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo. E amados, a oportunidade que Deus nos dá de ministrar a sua santa palavra, Ele nos dá também a oportunidade de darmos esclarecimentos, instruções, orientações e ensinamentos. Então, alguns posts que eu vou fazer aqui no meu canal são vídeos mais rápidos, que têm como intuito trazer esclarecimentos sobre determinados temas e determinados pontos que precisam ser elucidados. E também vão estar sendo postados e publicados as pregações das mensagens que são ministradas na igreja, a pregação da palavra de Deus. Portanto, eu convido a você que tem a oportunidade de assistir o vídeo, não deixar de assistir o vídeo e de curtir, compartilhar e de também se inscrever no canal para poder ter as informações todas as vezes que um vídeo novo for postado e publicado, você ser informado. Então, desde já agradeço a Deus pela sua vida e pela o toque que você está recebendo no seu coração para poder fazer a divulgação também dos nossos vídeos. No meu canal você encontra diversos vídeos, diversas mensagens, alguns estudos que foram colocados lá também, e você tem a oportunidade de ver diversos assuntos sendo tratados. Hoje, particularmente, eu venho trazer aqui uma explanação bíblica sobre um tema que já foi ministrado na igreja e que eu, através aqui desse vídeo com mais resumido, trazer a instrução bíblica sobre um assunto que muita gente não gosta de colocar, não gosta de comentar, e outros vão para um outro extremo de criticar. E esse assunto é justamente sobre a prosperidade. Eu quero falar nessa oportunidade que você esteja entendendo que existe uma diferença entre nós falarmos acerca do que a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá informações, orientações e ensinamentos sobre a prosperidade que Deus concede aos seus servos que são fiéis a Ele e que obedecem à sua palavra. Existe uma diferença dessa prosperidade que Deus concede e existe uma diferença daquilo que muitos teólogos estão colocando nas redes sociais sobre a teologia da prosperidade, onde muita gente tem se aproveitado da boa-fé das pessoas e trazido ensinamentos, muitas das vezes até antibíblicos, e levando a questões sobre esse assunto. Mas é importante, amados, que em tudo nós tenhamos a coerência de trazer aquilo que a palavra de Deus ensina. No livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6,
o apóstolo Paulo mencionou lá assim: não se deve ir além do que está escrito. Então existe sim orientações bíblicas que nós temos que passar para o povo de Deus entender como ele pode ser próspero, e a primeira parte que nós devemos mencionar é o que significa ser próspero. O que significa ser próspero? Ser próspero significa ser bem-sucedido. Então eu creio que ninguém cria alguma controvérsia sobre esse termo, ser bem-sucedido. Todos querem ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido no seu lar, na sua família, no seu trabalho, no seu emprego, nos seus estudos, todos querem ser bem-sucedido. E nada mais é essa palavra bem-sucedido do que o significado dela de prosperidade. Deus faz com que os seus filhos sejam prósperos em diferentes áreas da sua vida. E uma das áreas que pouca gente gosta de mencionar ou até comentar, mas eu gosto de enfatizar o seguinte, já tenho até falado isso na igreja: todas as pessoas têm áreas que devem ser cuidadas na sua vida. A área familiar, a área espiritual, a área emocional, a área da sua saúde física e a área financeira. Então são áreas que depende de se ter um cuidado em como nós administramos isso. Por exemplo, a nossa área espiritual, nós temos que ter um cuidado com a nossa área espiritual, nos alimentando com a palavra de Deus, levando uma vida de oração, cuidando para darmos bom testemunho na obra do Senhor, frutificando na propagação do Evangelho de Cristo. Enfim, é só um exemplo sobre a área espiritual. A questão da área familiar: todos querem ser bem-sucedidos na administração do seu lar, no cumprimento dos seus deveres, no cumprimento do seu relacionamento com seus entes queridos, tendo uma boa convivência com o seu grupo familiar e seus amigos, enfim. Isso se chama ser bem-sucedido. A área emocional, que é uma área que precisa ser tratada, as pessoas precisam se alimentar bem, dormir bem, evitar os estresses, evitar os desgastes físicos, cuidar das suas emoções, tendo bons momentos, né, em que ele possa relaxar, possa cuidar, possa se alimentar bem, possa ter boas horas de sono, de descanso, enfim. Tudo isso é um cuidado. A saúde física vai pelo mesmo curso, né? Você se cuidar bem, se tratar, fazer tudo o que precisa fazer para cuidar da saúde é importante. E isso é ser bem-sucedido. Um exemplo disso está no Salmo 1. Agora eu quero que as pessoas que questionam que se deve tocar nesse assunto, a Bíblia fala que existe uma diferença entre o justo e o ímpio. A Bíblia fala em Malaquias que vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O Salmo 1 fala da diferença daquele que tem prazer na palavra de Deus, que é diferente dos ímpios. Aqueles que não respeitam a palavra de Deus e não têm prazer na palavra de Deus. Assim diz o Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Existem outras versões da Bíblia que esse versículo 3 fala: cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então você veja que o termo será bem sucedido
e o termo prosperará significam a mesma coisa. Deus vai fazer com que essa pessoa prospere nos seus caminhos, seja bem-sucedido nos seus caminhos. Mas precisa o quê? Que ele tenha o seu prazer na palavra de Deus e meditar na sua palavra, como diz aqui o salmista. O versículo 4 em diante fala justamente sobre os ímpios, aqueles que não temem a Deus e aqueles que não têm prazer na palavra do Senhor. Está aqui no versículo 4 até o 6. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então está aqui. O povo de Deus tem que saber que ele faz parte dessa diferença que é colocada aqui na palavra de Deus. O povo de Deus, através da graça, através da fé em Jesus Cristo, ele foi justificado pela graça mediante a fé. Então esse povo que é justificado pela graça mediante a fé é o povo de Deus. São os filhos de Deus, foram aqueles que foram alcançados pelo Senhor, pela graça de Deus e exercem fé na palavra de Deus. Estes que têm prazer na palavra de Deus, está escrito aqui através do salmista, tudo quanto fizer será bem sucedido, ou tudo quanto fizer prosperará. Então é importante entender que é preciso também ter a atitude de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, como Jesus ensinou, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo isso precisa ser ensinado ao povo de Deus. O povo de Deus não é proibido entender que ele é próspero, que Deus se compraz na prosperidade dele. Diz o Salmo 35, versículo 27. Olha o que diz o Salmo 35, versículo 27. Davi assim mencionou: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Aqui no Salmo 35, se você ler o Salmo 35 todo, você vai ver que Davi estava falando que ele estava cercado de inimigos, cercado de pessoas que desejavam o mal dele. Ele estava cercado de pessoas que queriam vê-lo falhar e o seu reino fracassar. Então ele fala com Deus, né, sobre essas pessoas que estavam querendo ver o fracasso dele. Mas quando chega no versículo 27, ele fala sobre aqueles que tinham prazer em desejar o bem a Davi. Ele fala: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Davi estava falando, esses que querem o meu bem, que eles possam cantar de júbilo. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Ou seja, ele estava dizendo que as pessoas pudessem se alegrar e pudessem dizer: glorificado seja o Senhor, que tem prazer em que o seu servo seja bem-sucedido. Então, amados, a palavra prosperidade não tem esse celeuma todo que tem sido criado. Qualquer pastor que vai falar sobre a prosperidade, não, é teologia da prosperidade, isso é doutrina antibíblica. A gente, como 1 Coríntios 4,6 fala, não devemos ir além do que está escrito. E o que eu estou falando aqui é o que está escrito. A palavra de Deus, inclusive se você for ver a narrativa de Gênesis, quando fala de José, quando esteve lá no Egito, quando foi comissionado a ele determinadas tarefas lá, fala que em tudo Deus o fazia prosperar, ou seja, Deus o sustentou lá no Egito e fez com que ele tivesse êxito em tudo que ele fazia. Então ele ganhou a confiança das pessoas na época lá. Por quê? Porque Deus era com ele e Deus o fazia prosperar em tudo que ele fazia.
Eu quero deixar também aqui uma outra passagem que está... ainda tem o Salmo 112 também, né? O Salmo 112, ele também relata aqui sobre a palavra prosperidade. No Salmo 112, versículos de 1 a 3, diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. E o versículo 3 conclui assim: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, onde é que vai haver prosperidade e riqueza e a justiça permanecendo para sempre? Está dizendo a bem-aventurança do homem que teme ao Senhor e que se compraz nos seus mandamentos, ou seja, que tem prazer na palavra de Deus, como diz o Salmo 1 também. Então, irmãos, eu estou mostrando aqui, biblicamente, o assunto da prosperidade. Isso, os servos de Deus, aqueles que são filhos de Deus, têm que saber que Deus abençoa as suas áreas e que na área das suas finanças, eu quero orientar isso aqui, na área que tange as finanças, Deus vai abençoar como? Deus vai abençoar de maneira que você tenha sabedoria para administrar as suas finanças. É lógico que um servo de Deus está na igreja e não sabe administrar suas finanças, vive gastando com coisas supérfluas, vive esbanjando, jogando dinheiro fora, gastando com coisas que não tem necessidade nenhuma, vive esbanjando, esses aí não vão prosperar. Porque não se prospera gastando, nem se prospera guardando. A gente prospera investindo. E o maior investimento é no reino de Deus. O servo de Deus tem que saber que ele tem que ter a direção de Deus. Deus lhe dá sabedoria para ele administrar, para ele ter coerência, para ele saber investir, para ele saber aplicar certo as suas finanças, e aí ele vai o quê? Ele vai ser bem sucedido, ou ele vai prosperar, tá bom? Então veja bem, eu quero deixar aqui também explicado que a provisão de mantimentos, a provisão de fartura também é ensinamento bíblico. Eclesiastes capítulo 3, versículos 12 e 13 diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Ora, comer, beber, desfrutar de todos os benefícios do seu trabalho, isso é o quê? Dom de Deus. Então, não tem essa de que não se prega sobre prosperidade, porque isso é teologia da prosperidade. Ora, amados, eu falei no início do vídeo, se faz uma diferença entre os aproveitadores, aqueles que estão mercadejando a palavra de Deus e se aproveitando da boa-fé das pessoas, existe uma diferença, tá? Agora, ensinamento bíblico sobre que Deus prospera os seus filhos, a gente tem que falar da maneira bíblica, não indo além do que está escrito. Olha o que diz também Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então eu deixo claramente aqui o versículo que é uma dádiva de Deus, que as pessoas possam ter o seu trabalho, ser bem-sucedido no seu trabalho, no exercício da sua profissão e gozar o bem de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus.
Deus concede isso para aqueles que o temem, para aqueles que têm prazer na sua palavra. Então, amados, eu falei que prosperar significa ser bem-sucedido, dei aqui os exemplos bíblicos, falei que é dom de Deus conceder provisão ao homem para que este goze o fruto do seu trabalho, dei aqui os exemplos no livro de Eclesiastes, e aqui no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o escritor aos Hebreus, ele deixou relatado assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, Deus relata, através do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, ele dá o exemplo da fé, é necessário que quem se aproxima de Deus creia. Aí está o exercício da fé. Creia que Ele existe. Então, crê que há um Deus soberano acima de tudo e de todos, que sustenta todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas. E que esse Deus é galardoador dos que o buscam, ou seja, os seus filhos, os seus servos que o buscam, que buscam a Ele em oração, que o buscam através de meditar na sua palavra, esses, Deus é galardoador. Deus concede as suas ricas bênçãos. Deus concede que eles sejam bem-sucedidos. Louvado seja Deus, Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, amados, eu, através desses textos, eu quis trazer aqui uma reflexão sobre esse tema tão controverso sobre a prosperidade. Eu poderia usar inúmeros versículos aqui, poderia dar vários exemplos. É lógico que na palavra do Senhor, o Senhor fala que não se deve andar ansioso quanto ao que há vez de comer, quanto ao que há vez de vestir, porque Deus cuida de todos os seus filhos e sabe tudo aquilo que eles precisam. Então é importante o servo de Deus saber que tem esse cuidado do seu Deus e do seu Criador. É incoerência a gente chegar na igreja e dizer que Deus não quer o bem dos seus servos, Deus não quer que eles sejam bem-sucedidos, Deus não quer que os seus filhos prosperem, porque isso não deve ser ensinado. Está errado, porque o povo de Deus é um povo que tem que saber que é cuidado pelo Senhor. É cuidado. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Coríntios que todas quantas são as promessas de Deus, nele, em Jesus, elas têm o sim e o amém. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, todas quantas são as promessas de Deus em favor do seu povo foram conquistadas. Hoje, os servos de Deus, por isso que o nosso ministério ensina que nós não temos que pagar preço, nós não temos que fazer sacrifício, nós não temos mais que ficar colocando condições para querer nos justificar diante de Deus, porque a nossa justificação já foi conquistada por aquele que foi o sacrifício perfeito, que se ofereceu em sacrifício no nosso lugar, pagou o preço das nossas culpas, assumiu a sentença da nossa condenação, levou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, as nossas maldições, tudo aquilo que estava como sentença em cima de nós por causa do pecado, Deus colocou sobre o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali ele pagou o preço, ali ele venceu, ali ele triunfou, ali ele venceu o pecado, ali ele venceu o diabo, ali ele venceu a morte, ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, está glorificado no céu e intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós
e nos enviou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Queridos, eu não vou me alongar muito, porque o vídeo quero assim que seja um vídeo objetivo, mas havendo necessidade eu posso colocar novas passagens bíblicas e orientações acerca desse tema. Mas por enquanto eu quero que você que esteja me assistindo, Deus esteja fazendo com que você compreenda as orientações bíblicas que são colocadas acerca desse tema, que deve sim ser tratado na igreja, sobre a prosperidade. O que é a prosperidade? Repetindo, é ser bem-sucedido. Deus quer que os seus filhos sejam bem-sucedidos. É só na área financeira? Não. Nas diversas áreas da nossa vida, sermos bem-sucedidos, dando assim um bom testemunho da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que você possa se achegar para Deus, que você possa abrir o seu coração, que você possa compreender a palavra do Senhor e saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus abençoe ricamente a todos meus queridos que me assistem, E permitindo Deus, até uma próxima postagem, até um próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.